Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando o CC com o curso Fundamental 1 em a parte das frações. Na nossa primeira aula sobre os probleminhas com frações. Então, senhores, nessa aula nós faremos o comentário dessas 6 questões e as 3 primeiras nós tentaremos fazer ou detalhar por 2 maneiras ou 2 modos diferentes. O ideal é que você dê uma paradinha no carrego do seu vídeo e tente executá-las. Bem, gente, vamos aqui à primeira. A soma de 2 frações é 41 sobre 35, ou 41 35avos. E uma delas é 3/5. Determinar a outra. Então, o senhor ele nos fornece a soma de 2 frações e fornece também uma delas e pede a outra fração, ou a outra parcela. Vamos considerar a primeira maneira. Vamos denominar a fração pedida n sobre d, numerador sobre denominador de x. Vamos denominar essa aqui a fração pedida, a outra fração. E bem como a nossa estrutura de cálculo vai ficando da seguinte forma. A outra fração mais a fração conhecida, que é 3/5, igual à soma citada, 41 sobre 35. Então, senhores, vamos isolar essa equaçãozinha, né? Que você tem uma equação em x, de primeiro grau. Vamos transferir esse 3/5 para segundo membro. Assim sendo feito, ficamos com 3/5 negativo. Então, ficamos com x igual a 41 sobre o 35 menos 3/5. Senhores, para determinar o nosso x, estamos a depender de quem? De uma diferença de frações em que os denominadores são distintos. Para isso, para fazermos a diferença entre as duas frações, vamos ter que tirar o MMC entre o 35 e o 41. Senhores, executando o MMC entre eles dois, ou seja, 35 e 5, ou 5 e 35, como o maior é múltiplo do menor, o mínimo múltiplo comum é o 35. Bom, gente, vamos então ao valor do x na redução. Então, operando 35 dividido por 35 dá 1 vezes o 41, 41. Menos 35 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 3, 21. O nosso x ficou a depender de 41 sobre 20, 41 menos 21 sobre 35. Gente, 41 menos 31, 41 menos 21 é o 20 sobre o 35. Ora, como 20 35avos é possível ser simplificado, ou seja, vamos dividir essa fração por 5. Para dividir uma fração por 5, dividimos o seu numerador por 5, ou seja, 20 dividido por 5 é 4. E o 35 dividido por 5, senhores, é 7. Então, chegamos a 4/7 o valor dessa fração pedida. Gente, o outro modo é bem mais rápido. É um método, pode-se dizer, aritmético. Então, nós podemos dizer o quê? Que a parcela procurada no esquemazinho é quem? É a fração da soma total, no nosso caso 41 sobre 35, menos a fração que nós conhecemos. Ou seja, a parcela procurada fica a depender de 41 sobre 35, voltamos a dizer que é a soma dada das duas frações, menos a conhecida, que no nosso caso é o 3/5. Senhores, executando aqui o mínimo, conforme nós já fizemos, que é o 35, entre o 5 e o 35, o mínimo múltiplo comum é o 35, fazendo a operação mínimo, chegamos a 20 sobre 35. E aí, senhores, vamos fazer então a divisão de 20 35 por 5 para nos dar a fração procurada. E mais uma vez, 20 dividido por 5 é o 4, 35 dividido por 5 é o 7. Então, senhores, aí é uma maneira prática e rápida, desde que você conheça ou lembre-se de fazer esse esquemazinho. Sempre que você tem a soma de 2 frações, se for dada a fração soma ou a fração total, é só você, para determinar a fração procurada, você faz a diferença da fração total pela fração conhecida. Senhores, o segundo, a diferença entre 2 frações é 1/5 e sua soma é 1/2. Quais são essas frações? Gente, vamos denominar a primeira fração de f1 e a segunda fração de f2. A diferença entre elas duas é 1/5, f1 menos f2. Estamos considerando aqui, em outras palavras, a f1 maior.
e a soma entre elas é o meio. Gente, uma das maneiras de se realizar esse problema é fazendo um sistema com essas duas equações. E aqui vamos usar, nesse sistema, o método da soma. Se adicionarmos as colunas, ó, dá para a gente aqui simplificar a fração 2. Ou seja, ficamos a depender de 2 vezes a fração 1, igual a 1/5 mais o meio. Senhores, para adicionarmos essas duas frações, precisamos recorrer ao mínimo, que é o 10, né? Então, podemos fazer aqui uma condição de adicionando essas duas frações, ficamos com o trocadilho aqui, ó. 1 vezes 2 é 2, mais 5 vezes 1, 5. 2 mais 5, 7. E o 5 vezes 2, 10. É uma maneira rápida de você adicionar duas frações. Aplica a multiplicação entre o primeiro numerador e o segundo e adiciona com a multiplicação dos termos do primeiro denominador ao segundo numerador e multiplica os denominadores, voltando 1 vezes 2 é 2, mais 5 vezes 1, 5. 2 mais 5, 7. E o mínimo você faz o produto. Bom, gente, então aqui nós temos que a primeira fração equivale a 7 décimos. Como o 2 está multiplicando, ele vem dividindo, e o 10 já está dividindo, ficamos com a F1 valendo 7 sobre 2 vezes 10, que é 7/20. A primeira fração temos. Para chegarmos à segunda, vamos tomar a segunda equação e usar no lugar do F1 o valor 7/20. Então, ficamos com 7/20 mais F2 igual a 1 meio. Senhores, trazendo esses 7/20 a segundo membro, em outras palavras, isolando a fração 2, ficamos com 1 meio menos os 7/20. Senhores, precisamos executar aqui o mínimo, ou então você faz aquele processo citado agora, né? Ou seja, tirando aqui o mínimo, que é o 2 sobre o 20, ou então 1 vezes 20, 20, menos 2 vezes 7 sobre o produto dos denominadores. Cruzamos, ó. Cuidado que você tem que fazer o menos 2 vezes 7. Ó. Bom, então, senhores, 20 menos o 14, chegamos a 6 sobre o 2 vezes 20, que é 40. Dá para a gente simplificar ou dividir essa fração por 2. E assim sendo feito, senhores, ficamos com 6 dividido por 2 dá 3 e 40 dividido por 2 dá 20. Então, gente, aí temos os valores da fração 1, 7/20, e a fração 2, 3/20. Gente, outra maneira é bem mais rápida, esquemazinho aritmético. Para então você chegar à fração maior, é só você somar as duas frações e dividir por 2. Para você determinar a fração menor, você diminui as duas frações, sempre a maior pela menor, e divide por 2. No nosso caso, vamos à primeira etapa. Vamos adicionar, para determinar a fração maior, vamos adicionar as duas frações dadas, 1 meio mais 1/5 dividido por 2. Então, senhores, reduzindo aqui ao mesmo denominador, que no caso é 10, né? 10 dividido por 2, o mínimo, né? 10 dividido por 2 da primeira fração dá 5 vezes 1, 5, mais 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 1, 2. Repetimos o denominador, digamos, comum as duas. Então, senhores, 5 décimos mais 2 décimos dá os 7 décimos. Dividir isso por 2, 7 décimos dividido por 2, dividir frações. Continuamos com a primeira e invertemos, ou multiplicamos pelo inverso da segunda. E aí, senhores, 7 décimos vezes 1 meio, ficamos com 7 sobre 10 vezes 2, 20. É a primeira ou a fração maior. A fração menor, você agora vai fazer o que, senhores? Praticamente o mesmo processo, só que vai diminuir. E assim sendo feito, senhores, mais uma vez o MMC, que é 10. 5 décimos menos o 2 décimos é 3 décimos dividido por 2. Conservamos o numerador e multiplicamos pelo inverso do denominador, que no caso é divisão por 2. Multiplicamos 3 vezes 1, 3, 10 vezes 2, 20. Senhores, aí então os valores das duas frações, a maior é o 7/20 e a menor é o 3/20, conforme vimos pela outra maneira no problema passado.
produto de duas frações é 2 inteiros e 3 quartos, e uma delas, e um dos fatores é 3 inteiros e 1 sétimo, determinar outro fator. Senhores, uma das maneiras, mais uma vez, vamos denominar aqui a nossa fração pedida, n sobre d igual a x, que é o outro fator. O fator, produto das duas frações, melhor dizendo, é 2 inteiros e 3 quartos, transformando esse número misto em fração imprópria, né? Se você recorda, multiplicamos aqui o inteiro pela fração, pelo denominador da fração e adicionamos o denominador. No caso, 2 vezes 4, 8. 8 mais 3, 11. Continua o denominador 4. O 3 inteiros e 1 sétimo, que é um dos fatores, né, que nós conhecemos. 3 vezes 7 é o 21. 21 mais 1 são 22, permanecendo sobre 7. Gente, vamos então à primeira maneira. Multiplicação das duas frações, que é x pelo fator conhecido, que é o 22 sétimos, dá o resultado, que é o 11 quartos, que equivale a 2 inteiros e o 3 quartos, que é o produto das duas. Gente, vamos então isolar o x. Ora, se o 22 sobre 7 está multiplicando o primeiro membro, ele deve vir dividindo ao segundo. Então, aqui vamos ficar com x igual a 11 quartos dividido por 22 sobre 7. E aí, senhores, para dividirmos essas duas frações que nos fornece o x, conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. E assim sendo feito, senhores, ficamos com 77 sobre 88, que dá para a gente dividir essa fração por 11. 77 por 11 é o 7, e 88 dividido por 11 é o 8. Então, senhores, o fator desconhecido, digamos, ou pedido. A outra maneira, senhores, vamos fazer o nosso esquemazinho. Fator procurado é a fração produto que ele nos dá e dividir pelo fator conhecido. No nosso caso, a fração produto é o 2 inteiros e 3 quartos, que transformado a fração imprópria é 11 quartos. Fator conhecido, 3 inteiros e 1 sétimo, que jogado ou escrito na forma imprópria, fração imprópria, dá o 22 sétimos. Usando o esquemazinho, senhores, o fator procurado é a fração produto, que é o 11 quartos, dividido por 22 sétimos, que é o fator conhecido. E aí, gente, dividir frações, vimos aí, agora, continuamos com a primeira fração e dividimos, trocamos o sinal da divisão pela multiplicação. Passamos, então, a multiplicar por inversão do 22 sétimo, o 7 sobre 22, e dá o 77 sobre 88. Né? Multiplicar frações, multiplicamos numeradores entre si e denominadores entre si. Que dividir essa fração por 11, numerador por 11 nos fornece 7, o 88 por 11 nos fornece 8, que é o valor da fator, ou então a fração procurada. Gente, vamos aos probleminhas. Karine gastou 2 quilos do que possuía, ficando com R$ 7,50. Quanto possuía Karine inicialmente? Então, temos aqui um pequeno esquema. Vamos supor que esse seja o todo que a Karine possuía. Como está falando em quintos, nós vamos tomar esse todo, dividir em quintos, ou seja, em 5 partes. Então, senhores, cada uma dessas partes equivale a um quinto. Bom, Karine tinha 5 quintos, é o que ele pede. Quanto possuía Karine? Que no caso, o todo vai valer 5 pedacinhos desses, que se cada um é um quinto, os 5 fazem 5 quintos. Mas aconteceu o que, senhores? Que ela gastou 2 quintos. Ela passou a ter o que apenas? 3 quintos. Ora, mas nós sabemos que esse 3 quintos representa o quê? Quantia que sobrou, que é o que ele nos fornece. Ela gastou 2 quintos e passou então ela ficou então com quem? Com 3 quintos, né? Para isso você deduz os 5 quintos menos o que ela gastou, que é o 3 quintos. 5 quintos menos 2 quintos é o 3 quintos. Senhores, nós sabemos que 3 quintos corresponde a 7,50 conforme o dado do problema. Ela gastou 2 quintos e ficou com 3 quintos. Então, 3 quintos, que é a quantia que ela sobrou, então que ela tem no momento, corresponde a 7,50. Senhores, mas precisamos chegar a 1 quinto. O que é que se faz? Se 3 quintos é 7,50, 1 quinto, você vai fazer o que para chegar lá? Dividir os 7 quintos, o 7,50 por
3. 7,50 dividido por 3 dá o 2,50. Ora, gente, se 1/5 corresponde a R$ 2,50, os 5/5 você vai tomar 1/5 e multiplicar por 5. 5/5 é 2,50. 5/5, 5 pedacinhos, 1/5 corresponde a 2,50, repetimos. Os 5/5 é o 2,50 vezes 5. Chegamos então a 12,50, que é então a quantia que a Karine possuía. Senhores, o Ed comprou 1/3 de um corte de fazenda. Quanto ele deve pagar se a peça toda dessa fazenda é R$ 33,00? Senhores, vamos aqui novamente considerar aqui a peça de fazenda. Ora, essa peça foi adquirida apenas 1/3 dela, ou seja, tomamos essa peça e dividimos por 3. Nos fornece 3 dimensões de 1/3. Ora, senhores, a peça toda, que é os 3/3, né, ele cita que vale ou custa R$ 33,00, mas a nossa meta é determinar só 1/3, só um desses pedacinhos. O que é que você faz? É bem parecido com o anterior. Nós temos que os 3/3 correspondem ao todo, que vale em dinheiro R$ 33,00. Só um pedacinho, 1/3, o que é que você faz? Você vai tomar, para chegar lá, o terço corresponde a quem? Ao todo dividido por 3, que dá o que, senhores? R$ 11,00. É o que Edio deve pagar. A Camila comprou 5/3 do mesmo tipo de fazenda que Edio comprou no problema passado. Quanto ela deve pagar por este corte? Ó, senhora, ela comprou 5/3, quer dizer, além de um corte apenas. Nós temos aqui cada um aqui valendo 1/3, mas ela não comprou apenas 3/3, e sim 5. Então nós temos que chamar mais, ó, o total da peça R$ 33,00, que são os 3/3. Mas ela comprou além disso, ela comprou o quê? Mais 2 partes de 1/3, né? 1/3 mais o terço dessa parte de fazenda. Ou seja, 1/3 mais 1/3 mais 1/3 é o todo, mais 1/3 mais 1/3 é que faz os 5/3. Ou seja, temos 5 pedacinhos, 5 frações de 1/3. Aí então temos que os 3/3 corresponde a R$ 33,00. Para determinarmos 1/3, vamos tomar esse 33 e dividir por 3, nos dá 11. Mas a nossa meta, gente, é chegar a quem? A 5/3. Então, para isso, você vai tomar quem? O valor de 1/3, que é 11, e multiplicar por 5. Então, a Camila deve pagar R$ 55,00 por essa sua compra. Bem, gente, no mais, valeu, bons estudos e até a próxima.